Bom dia, gente. Eu me chamo Rodrigo, eu sou psicólogo do consultório na rua. Hoje compondo o SEAT Glicério, SEAT 1, desde o comecinho, lá há 2 anos e meio atrás. Acho que é importante começar dizendo que nós somos uma extensão, né, do SEAT Luz. Começou lá na Luz e depois em seguida desceu para o Glicério. Acho que não é segredo saber que é uma composição híbrida, acho que é o nosso diferencial dentro da rede, acho que é o único serviço que a gente consegue trabalhar enquanto duas secretarias juntas. Acho que esse é o nosso maior diferencial dentro da abordagem na rua, né? Ter essas duas visões dentro da abordagem, durante a abordagem, inclusive para fortalecer o nosso encaminhamento, que é o nosso forte da abordagem, né? Que é a nossa maior proposta de cuidado. Pode. E daí falar um pouco da linha do tempo, é empolgante, né? Falar de tudo isso, a gente que participou desde o começo. Eu faço das palavras dos meus colegas antes de mim, porque é muito emocionante poder participar desse presencial de agora. Eu participei de todos os 9 antes de hoje. A gente entende que esse é o nosso lugar mais potente atualmente, assim, onde a gente consegue, de fato, se encontrar, de fato, dividir, de fato, trocar, chorar junto às vezes, se alegrar junto às vezes, e aí, a partir daí, tentar construir rede. Mas a inauguração do SEAT 2, que eu acho importante trazer, porque a partir disso a gente trouxe a nossa inauguração enquanto SEAT 1. Foi lá em abril de 2020, quando o SEAT 2 chegou lá no Glicério. Nesse mesmo mês, no finalzinho dele, a gente começou a ter reuniões da rede para implementar o SEAT 1 da abordagem, e daí foram inúmeras, né, para a gente tentar estabelecer propostas, estratégias, mapeamentos, e aí vai. Logo em seguida, na segunda semana, a gente foi conhecer um pouco do território, a gente entendeu que a gente poderia começar pela quadra do Glicério, ali aos arredores, que é o nosso desafio até hoje, talvez continue por um período, onde aglomera-se uma quantidade de pessoas, e agora muito mais com o término não, né, essa diminuição da Covid, mas a desapropriação do caveirão, né? Então desceram algumas famílias para a quadra do Glicério, que tem dificultado e alertado um pouco mais a nossa equipe de abordagem. E com isso, pensando em mapeamento, conforme a nossa aproximação, vinculação e entendimento já do território, nós, enquanto consultório de rua, consultório na rua, estávamos lá há um certo período, deu uma facilitada, porque já eram pacientes que nós atendíamos. Só que a proposta agora era um pouquinho diferente, né? Acho que essa é a dinâmica. A gente deixa de ser consultório na rua nesse momento que a gente está em conjunto, e a gente se torna SEAT 1 quando a gente está com o CEAS. E daí, nesse mesmo mês 5, a gente começou as abordagens. E daí começou o desafio, porque tem a questão do coletinho verde, então todos os usuários, quando vê um coletinho verde, já pede a vaga para um centro de acolhida. E essa não é a proposta do SEAT, né? O SEAT não é um centro de acolhida. Né? Então, explicar isso para eles, educá-los em relação a isso, tentar dizer para eles a importância. Em relação a isso, foi o nosso primeiro desafio, mas não demorou muito, né, Ju, para que eles conseguissem entender que quando nós estávamos juntos, a proposta era outra. Então, logo em seguida, a gente foi... Uma coisa que a gente fez para tentar potencializar isso foi manter as mesmas pessoas na abordagem sempre, para que eles entendessem, olha, aquelas pessoas, quando estão juntas, a proposta é um pouquinho diferente. Começamos no Glicério apenas, porque era o que a gente tinha feito no nosso mapeamento, só que logo cessou as outras possibilidades, porque eram os mesmos pacientes, todos os dias, segunda a sexta, e a gente pensou, precisamos ampliar esse território. Como a gente faz reuniões mensais, que a gente chama de naquinho, a gente pensou, vamos tentar estender para o nosso território ali no Parque Dom Pedro. E assim a gente fez, e foi exitoso, uma vez que a gente conseguiu alcançar mais usuários, estar mais próximos de outras pessoas e possibilitar que essas outras pessoas acessassem o SEAT 2. E daí a gente segue, né? No finalzinho do ano passado, do ano retrasado, a gente tem uma reestruturação na equipe de abordagem bem significativa, que foi também um desafio. Chegada de da Ascom, esse desafio do recomeço, porque eles nunca tinham trabalhado com SEAT, não sabiam, então foram várias reuniões semanais, quinzenais, mensais, com o intuito de matriciá-los, para que eles pudessem somar conosco posteriormente a isso, o que deu muito certo, porque acho que eles vieram também com muita vontade de somar. E atualmente... Não, eu acabei de falar sobre o nosso desafio, né, que ele continua, que ele segue, que é essa maior ocupação na quadra do Glicério.
E daí agora, nesse mês especificamente, chegou para somar com a gente o CS4, que para nós tem sido um ganho absurdo, uma vez que no território que a gente atua há diversas cenas de uso em potencial, e a gente entra lá enquanto consultório na rua, mas ainda não enquanto SEAT 1, entendendo que precisávamos talvez de uma rede de apoio um pouco maior. Então, com a chegada do CS4, a gente está caminhando para isso, de certa forma. Tá, então vamos lá, rapidinho eu vou falando, depois a gente coloca as fotos. A gente atende um paciente chamado Geraldo, estou citando o nome porque foi autorizado pelo próprio paciente. Ele está em situação de rua há 30 anos, ele mora na calçada do Mercado Municipal há 15, eu atendo ele há 3 anos, a gente que está na CA3 quase 3 anos. Então, nesses 30 anos em situação de rua, ele nunca tinha dormido coberto, né, dentro de 30 anos. Então, não faltaram tentativas inúmeras, diversas vezes, todos os dias. Estou na CA há 3 anos, então um dia sim, um dia não, a gente faz curativo no Geraldo. Então, a gente vê ele toda semana, pelo menos 4 vezes por semana. E nunca ele aceitou essa proposta de acolhimento, cuidado, qualquer outra coisa do tipo. E, para nossa surpresa, depois de muito tentar, muito insistir, há 15 dias atrás ele aceitou o primeiro acolhimento. Então, para a nossa equipe, ver o Geraldo dentro do SEAT, sendo cuidado, sol e chuvas, realmente. Porque o sol no centro é mais quente do que... É verdade. Então, estava 30 graus, a gente chegava para atender o Geraldo e ele estava dormindo num sono super pesado. A gente tentava acordar ele para ele sair do sol, não conseguiu. Era chuva, ele jogava um plástico por cima, o Geraldo estava lá dormindo. E uma vez a gente achou que estava até morto, que mexia, ele não aceita tipo uso, né? Dentro da noite. Então, esse foi um caso que mexeu muito com a gente, pelo fato de, inúmeras vezes, a gente tentar acordar, seu Geraldo sai do sol, seu Geraldo vamos tomar um banho, seu Geraldo vamos para outro lugar. E aí ele chegou num caso tão extremo que, graças eu acho que a nossa insistência, né, o vínculo já estava super estabelecido, mas precisava esperar a vontade do paciente, né? Acho que a gente demorou, foram 3 anos, a gente parece que não achou as fotos, mas é uma pena. Hoje, eu quis trazer esse caso bem rapidinho, porque, teoricamente, dentro do critério de portaria, ele não estaria no SEAT agora, porque ele tem uma questão visual atualmente. Então, ele está cego, é muito difícil esse acompanhamento dentro do SEAT 2, porque a quantidade de funcionários talvez não seja suficiente para atender 1 para 1. E o SEAT 2, em momento algum, o Glicério teve algum empecilho para propor o cuidado. Acho que esse braço da rede, que de certa forma nos potencializa e nos dá o direito, né, de cuidar desse cara desse jeito. Então, acho que é uma pena a gente não poder trazer as fotos para vocês verem o antes e o depois. A gente tem uma foto dele, uma vez que a gente abordou ele na chuva, ele estava sentadinho de perninha cruzada, o mundo caindo e ele falando com Deus, assim. Em seguida, ele no SEAT, tipo, almoçando ou já tendo uma convivência bem diferente. Acho que é isso. Obrigado, gente.